Traficantes de uma facção criminosa do Complexo da Maré criaram um QG para abrigar criminosos de outras comunidades do Rio e até de outros estados. Veja agora na reportagem exclusiva dele. Daniel Penafirme, roda para mim. Complexo da Maré, mais de 130 mil habitantes divididos em 16 comunidades. Região violenta, marcada pelos tiroteios constantes, pelas mortes, pelo medo. Não bastasse todo esse contexto, o local agora virou refúgio para criminosos de diversas localidades do estado do Rio. Dados da inteligência da polícia apontam que criminosos de outras regiões estão fugindo para a Maré. Eles buscam apoio de uma das principais facções que domina o complexo de favelas. Nesse verdadeiro refúgio do crime, os traficantes encontram o apoio que precisam, inclusive para a realização de tratamentos médicos. É o caso de Bruno Silva Loureiro, o coronel. Mandava na comunidade do Muquiço, mas perdeu o poder e se refugiou na Maré. O coronel se encontra escondido aqui na Maré, que é um local mais difícil para a gente conseguir operar. E é um local que ele, de certa forma, está mais protegido do que na própria comunidade dele, em razão dessa intensificação do policiamento lá na região onde ele atua, visando a sua captura. Para a polícia, a localização privilegiada do conjunto de favelas favorece a ação dos criminosos e o reagrupamento deles. O local serve de recuo estratégico para concentrar reforços para a retomada de territórios. Caso do Complexo da Alma, em São Gonçalo, por exemplo. Os antigos líderes, André Luiz, mais conhecido como Pai da Alma, e Douglas Vieira, o Pochete, estão na Maré. Traficantes de municípios do interior do estado também buscam se esconder no refúgio da facção. Recentemente, 2 líderes do tráfico de drogas em Barra do Piraí tentaram fugir para a Maré, mas foram surpreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra. Houve troca de tiros, um dos criminosos morreu e o outro foi levado para o hospital. Armas e munições foram apreendidas. Já o criminoso conhecido como D10, também de Barra do Piraí, conseguiu chegar à Maré. Os bandidos de outras regiões na Maré se juntam aos criminosos que já atuam no local. Unidos, se fortalecem para o cometimento de assaltos e diversos outros tipos de crimes. Vale lembrar que o Complexo da Maré é o local de origem de alguns dos traficantes mais procurados do estado. É o caso, por exemplo, de Tiago da Silva Fole, o TH da Maré. Ele comanda o tráfico em muitas das localidades do complexo. Michel de Souza Malvieira, o Mangole, Luiz Carlos Lomba, o Chocolate, e Alexandre Ramos do Nascimento, o Pescador, são alguns dos homens de confiança de TH. Esses e outros criminosos aparecem circulando livremente no baile funk que sempre acontece na região, o baile da Disney. Já mostramos aqui no SBT que é grande e ostensiva a presença de criminosos no evento. As constantes invasões à comunidade se intensificaram, mas por um motivo diferente. Segundo especialistas, o tráfico de drogas não é mais uma atividade tão rentável assim. Então os traficantes estão em busca de cada vez mais novos territórios, onde podem lucrar de outras maneiras. Hoje o tráfico de drogas economicamente não compensa para o traficante. Por quê? Ele compra a droga muito caro, compra em dólar, vende em real. Ele é obrigado a batizar essa droga e distribuir uma droga de péssima qualidade. Ele é obrigado a manter um exército armado muito grande para garantir suas posições dentro das comunidades, então a conta final não fecha. E os traficantes aprenderam com os milicianos que existe uma forma mais inteligente de você explorar e ganhar dinheiro dentro da comunidade. Para evitar sair do conjunto de favelas, os bandidos arrumam um jeito de abastecer veículos da quadrilha com gasolina. Na comunidade existem pontos clandestinos de venda de combustível, como este. A prática expõe o local ao risco constante de uma explosão. E tudo isso mantém inalterada a ocorrência de crimes que atormentam a vida do cidadão. A mancha criminal não vai mudar, por quê? Porque os outros crimes que giram em torno da atividade criminosa vão continuar existindo. É roubo de carga, furtos e roubos de veículos, furtos e assaltos a transeuntes e a comércio. Isso vai continuar existindo. Esse tipo de QG montado dentro da comunidade da Maré, por exemplo, isso traz à tona informações que a gente, ao longo dos anos, vem falando aqui no SBT Rio.
No final das contas, eles acabam importando outros criminosos de outros locais, como do Pará, por exemplo. A própria Polícia Civil já afirmou em operações ter trocado tiros e encontrado e prendido bandidos do Pará, não só na Maré, como em São Gonçalo. Naquela situação que aconteceu em São Gonçalo, onde 8 pessoas acabaram mortas, né? Um total de 10, onde um policial foi morto e outros 9 criminosos na região acabaram morrendo também. Automaticamente, alguns eram do Pará. Ou seja, essa questão do QG, de você ter um quartel-general do tráfico ali, serve para muitas coisas. Agora, doutor Carlos Augusto, aquela situação que a gente fala, hoje o traficante, ele virou um narcomiliciano. Ou seja, ele permanece vendendo drogas, né, vendendo armas e também explorando os mesmos serviços que os milicianos, como a gatonete, o transporte alternativo, a venda de gás, a venda d'água, a prostituição, e isso é algo que, se o próprio Estado não tentar frear, a gente vai ter que trocar de país, né? Caio, você falou do Estado. Assim, a pessoa que eu mais amo no mundo é minha mãe. Sim. E mesmo a minha mãe, eu discordo de algumas coisas dela. Então, assim, como é que eu não vou discordar, por exemplo, do governador Cláudio Castro? Eu discordo de algumas coisas, mas concordo em muitas. E uma coisa que ele deixa é a polícia trabalhar. A polícia não tem desculpa, tá? Ele está armando a polícia, ele está melhorando, não tem desculpa. Então a gente tem que se organizar e trabalhar melhor. Ele falou 2 crimes ali que estão em baixa no Estado, que é o roubo de carros, né? Roubos e furto de carros, que quase 40% a menos, e roubos e furto de cargas, que foram quase 50% a menos no roubo de furto de cargas. Isso comparado com o ano da pandemia, que ninguém sai de casa. Ou seja, diminuiu bastante mesmo. Tinha pouca gente na rua, aí você compara com esse índice aqui, é mole, né? Mas não, está comparando com esse índice, está menor. Ou seja, realmente diminuiu. Então, assim, ele falou também que teve um rapaz ali falando, um senhor, né? É difícil você falar com pessoas que não podem contra-argumentar com você, né? Coitado, o rapaz não tem direito de resposta. Mas, assim, ele falou que o tráfico não é rentável. Não é rentável, sim. Só que hoje eu comparo o tráfico à farmácia. Farmácia antigamente só vendia remédio. Hoje em dia você entra na farmácia e vende tudo. Você vende tudo na farmácia. Entendeu? E o tráfico viu a possibilidade de aumentar o seu lucro. Não é que o lucro fosse menor ou pior, ou melhor, perdão, ou menor, é porque o lucro pode ser aumentado. Eu me lembro quando começou isso, Caio. Começou com Nem na Rocinha, onde uma mulher que trabalhava com ele, eu sei porque eu era delegado de lá, virou para ele e falou assim: pô, você não está percebendo que isso tudo aqui que você deixa funcionar pode ser seu, não? E aí ele começou a cobrar prostituição, começou a cobrar gás, por quê? Porque ele tinha o domínio dali, por que não estender os seus tentáculos para outras atividades? Mas olha só, como eu já estava na minha mente aqui para falar justamente da comunidade da Rocinha, que é algo que sempre me chamou a atenção, e o senhor me deu um mote certo ali para a gente poder falar. A comunidade da Rocinha, com relação ao tráfico de drogas e venda de armas ali, sempre movimentou milhões e milhões de reais. Então dizer que às vezes não é rentável, eu tenho um pé atrás. Não é rentável. Agora, sim, é isso, pô. a gente pode dizer que os narcomilicianos encontraram uma nova forma de agir e de ganhar dinheiro. Porque o tráfico de drogas, se não fosse rentável, eles já tinham parado um tempão. Não, o cara vende a droga dele lá, tá vendendo a droga dele, tá bancando lá na comunidade, coisa e tal. Aí tá vendendo a droga dele e fala assim: pô, meu, vamos meter uma carga ali, rapaz, pra gente fazer um churrasco. Aí ele começa a fazer outras coisas porque também são rentáveis. Não é porque o tráfico deixou de existir, não, gente. Pelo amor de Deus. Essa burrice que é você usar uma cocaína, isso existe. E vai sempre existir. Então você tem que enxugar esse gelo de cada dia. Agora, o traficante observou a necessidade de expandir os seus negócios. E outra coisa, Caio, tá vindo gente de fora para cá. Hoje a informação circula. Antigamente tinha uma chacina na Baixada, você não sabia. Hoje em dia você vai no Zap na hora, você vê até os corpos. Que as pessoas fotografam, vídeo, fazem tudo. Então, hoje o crime se organizou também para... tem fronteiras. O cara, quando precisa fugir, o cara de repente sai do Rio, vai lá parar, o cara do Pará vem para cá quando precisa fugir, e assim vai. Ficou mais organizado em termos de distanciamento, as pessoas estão se falando mais. Isso é diferente de ter mais criminosos. Uma coisa é você se unir, outra coisa é você se unir e ter mais criminosos ainda. É diferente, Caio, são duas coisas distintas. E sabe o que chama atenção, Carlos Augusto? Eu conversava com pessoas ligadas a mim, não vou expô-las, enfim, até para poder preservá-las, mas em algumas localidades do Rio de Janeiro que você tinha alguns serviços, né, serviços essenciais ali, de TV por assinatura e outros, e que em determinado momento começaram a acontecer aqueles problemas de você estar sempre com tal serviço fora do ar. Nesse mesmo instante, chegava uma filipeta na casa da pessoa, a gatonete tal, mais barato, e se você não assinar esse aqui, você perde o que você tinha. Exatamente, eles tiram, né?
A falta de atuação do Estado faz com que esses grupos de milicianos e narcomilicianos se coloquem ali e automaticamente forcem também o morador daquela localidade a serem obrigados a consumir esse tipo de produto. Caio, é uma imposição, né? É o que eu falo, né? Onde o Estado não está, o bandido ocupa o local. Só que assim, eu não resolveria isso do dia para a noite, você não resolveria, nós dois juntos não resolveríamos. É uma mudança de cultura, de paradigma da pessoa que entra para o poder da política e pensa não na reeleição, mas fazer uma coisa para longo prazo. Se a pessoa sempre pensar na reeleição, ela vai vir com aqueles projetos eleitoreiros que era, por exemplo, a UPP, não aquela UPP que foi planejada, mas a UPP rápida, aquela que dava voto. Então, assim, Caio, esse baile aí, por exemplo, como é que você vai interferir num baile desse? Como é que tu chega ali como policial? Ali vai ter ferido, vai ter inocente ferido. Tem gente ali, mas tá no baile. Pô, gente, olha só. É cultural, o cara não tá ali, às vezes o cara tá ali com a namorada dele, não tem onde escutar música, entendeu? Não tá cheirando, não tá fumando, não tá fazendo nada. A gente tem que parar com esse negócio de comunidade só tem bandido, senão vai falar também que na polícia só tem bandido. Tem que parar com essa generalização, entendeu? Então como é que se chega num baile desse aí sem você atingir um ferido? A polícia tem que impedir o baile, mas como é que faz isso? Então é um trabalho, cara, não é fácil não. É um trabalho preventivo de você não deixar iniciar o baile. Não é uma coisa fácil não, aí você acaba com o baile, de repente, que tem aquela parte ruim que tem até na nossa esquina ali, tá? Você acaba com o baile, aí você chega e a pessoa não se diverte. É complicado, Caio, não é fácil não.